Olá, gente boa, estamos aqui para mais um episódio, o 9º dessa temporada, né? E é muito bom ter você aí conosco já, sintonizado no nosso podcast Gota de Sabedoria. E nosso propósito é sempre trazer ao seu coração algo da parte de Deus, né, para lançar na sua mente, na sua vida, sabedoria. E é interessante que sabedoria é diferente de inteligência. Tem muita gente que é inteligente, conhece muito, sabe muito, mas não são sábios, né? Porque a sabedoria é a capacidade de você fazer boas escolhas, né? Você direcionar e canalizar o seu conhecimento para o melhor, né? Para aquilo que vai edificar a sua vida e a vida dos outros. E por isso que a palavra de Deus nos diz que a verdadeira sabedoria nós encontramos na palavra do Senhor, né? O temor do Senhor, a obediência aos mandamentos do Senhor, né? A lei do Senhor, a palavra, as escrituras sagradas é que nos dá sabedoria para a gente poder fazer as escolhas corretas. E o nosso podcast ele tem esse propósito. Cada episódio nós trazemos aqui uma pessoa ou duas, né, para trazer e compartilhar conosco as experiências, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo, como eles têm agido para desenvolver a graça de Deus sobre a vida deles. Então, mas já quero chamar você para dar o seu like, tá? Então, antes de a gente aqui entrar no nosso episódio de hoje, é importante que você já dê o seu like aí. Aperte aí, né? Não custa nada para você, você vai ser nosso parceiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva no canal. É importante, nós queremos atingir um número maior de pessoas no nosso canal e você pode também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? A fim de que você, nessa parceria, nós possamos alcançar outros seus amigos, seus parentes. Então, compartilhe esse vídeo. É importante para nós que você seja esse nosso parceiro. Também ative o sininho, porque nós temos no nosso canal vários materiais. É atualizado semanalmente, nós atualizamos. A gente também tem o Tempo de Refrigério, que é uma palavra para o seu coração, uma mensagem para o seu coração. Nós temos louvores da igreja, atividades, sempre tem alguma coisa nova no nosso canal. Então ative o sininho aí, né? Esteja sintonizado. É muito bom ter você conosco aí. Então não deixa para o final não, é agora, tá? É interessante que eu, analisando conversando com alguns da área, né, dessa área de podcast, eles diziam, pessoal, muita gente assiste e esquece de curtir, né, Eduardo? Esquece de curtir, esquece de compartilhar, então assiste e não faz isso. Então vai lá, eu, por exemplo, quando eu começo a assistir, a primeira coisa que eu faço é ir lá e dar o cliquezinho, apoiar o canal, né? Porque é importante para aquela pessoa que está produzindo esse material, é importante. Então contamos com você aí. E hoje nós temos a alegria, né, e o prazer de receber o reverendo Adilson, né? Reverendo Adilson, é uma alegria imensa. Reverendo Adilson, ele é secretário executivo do Presbitério PROM, Presbitério de Rondonópolis, é um parceirão, é um amigo. Prazer, reverendo, ter você conosco aqui hoje no nosso podcast. Para mim é uma alegria, um prazer, um privilégio. Me senti muito privilegiado, honrado com o convite, com certeza. Isso, que maravilha, reverendo. O prazer é nosso, né? E esse tempo vai ser um tempo muito gostoso. Mas fala aí um pouquinho sobre reverendo Adilson. Quem é Adilson? De onde é esse camarada? Às vezes as pessoas me perguntam na rua, quem é você? De onde você é? Eu falo, rapaz, não sou ninguém não. Mas falando sério, eu sou Adilson Antônio de Bastos. Antônio é sobrenome, né? Não é um nome composto, faz parte da assinatura da família. Legal, não sabia. Família Antônio Adilson Antônio. Toda a família tem essa característica. Eu sou natural de Goiás, do estado de Goiás. Opa, Goiânia. Comedor de piqui também. Comedor de piqui, pamonha. Arroz, né? O arroz goiano é de ponta, né? Natural de Palmeiras de Goiás. Palmeiras de Goiás. Como todo goiano ali do centro-sul, descendente de mineiro, né? A família, os antepassados subiram. É por isso que a comida goiana é gostosa, porque eles vêm lá de Minas, né? Vieram de Araguari, do lado do meu pai, e do lado da minha mãe vieram ali da divisa, do Triângulo Mineiro, né? Subindo e vieram parar em Palmeiras de Goiás. Sou casado, né? Esse ano, com a graça de Deus, dia 17 de dezembro, a gente completa 36 anos de casado. Maravilha! A Cleide, minha Cleide Maria, tem
esses anos todos, nos abençoado e nos suportado nessa caminhada. Tenho 2 filhos, né, já são 2 adultos, né, já são criados, graças a Deus. Apesar de a gente ter um bom relacionamento, mas já segue a vida deles, que é o Adilson Filho, Adilson Antônio Filho, o Edson Antônio, né? O meu mais velho mora em Sorriso e o caçula mora aqui, mas já tem a casa dele, já tem a vida dele. Em casa só tem eu e a esposa. Que maravilha. Né? Conta para nós um pouquinho aí sobre a sua conversão, como é que se deu, como é que foi, você vem de um lar evangélico, compartilha conosco aí, compartilha com as pessoas que estão nos assistindo, porque esse é o nosso propósito do nosso podcast, né? A minha conversão, eu acho interessante, meu irmão pastor Liberato, irmãos que estão nos ouvindo, eu sou de lar evangélico, né? Dentro da igreja presbiteriana, a gente faz parte pelo lado do meu pai, do meu bisavô, quando os missionários subiram de Araguari, passarem, né, então, Currutela, povoado de Alemão, que depois viria a ser Palmeiras de Goiás, e eles estavam indo para Goiás Velhas e levou o evangelho então para o meu bisavô, que ainda era um adolescente, e ali nasceu, né, uma comunidade, e a família então já é de 4ª, 5ª geração dentro da igreja. Presbiterianos. Mas a minha conversão, então pelo fato de eu ter nascido num lar evangélico... Isso não quer dizer que é crente, né? Eu achava que eu era. Filho de peixe não é peixe. Eu achava que eu era. Não é crentinho, né? E meu pai, ele gostava muito de mudar, né? Ele tinha essa questão, assim, mudava tudo ao redor de Goiânia ali, né? Ficava ali Palmeiras, as cidades ali. Cidades circunvizinhas. E ali, cada cidade que ele chegava, ele tinha um desejo de abrir um ponto de pregação. Olha, plantador de igreja. Então, e aí na nossa casa sempre tinha presbíteros, pastores, evangelistas, missionários. Eu cresci nesse meio, né? A casa que hospedava missionários. Com certeza, sempre. E aí tinha também os pedreiros que vinham das igrejas para construir, ficar alojado em casa. Então, e a minha criação também é bem interessante, porque eu cresci com o meu pai, trabalhando na oficina, meu pai era mecânico, e eu sempre cresci desde Temos algo em comum, então. Desde pequenininho criado com ele, né? Acompanhando ele no serviço, fazendo e tal. E também chegava final de semana, eu estava junto na igreja. Até que por volta dos meus 8 anos de idade, e naquele tempo, nós estamos falando lá dos anos 70, ser cristão na escola, na minha região, era fato de muito... a gente falava pegar no pé. Hoje tem uma palavra mais chique, é o bullying, né? Então, assim... Mas na realidade era perseguição mesmo, né? E eles criticavam. Era o crentinho. E tinha um monte de apelidos, cada um pior do que o outro. E eu... Tudo bem, né? Sou crente, fazer o quê? Até que veio, né? A gente recebendo seminaristas que ficavam na nossa casa, cuidando do trabalho. Então passou um, chamado Silvestre, e ele então conversando comigo, e ele me chamou a atenção e me conscientizou de que, apesar de eu ter crescido num lar evangélico, eu precisava ter um encontro com Cristo. Eu precisava entregar minha vida para Jesus. Mas olha só, quando eu falo que criança, muitas vezes as pessoas acham que criança não entende, criança não pode deixar para evangelizar. Eu tinha ali quase 8 anos praticamente. Naquele momento, quando eu descobri que eu não era crente, né, houve algo muito interessante no meu coração. A princípio foi um momento de alegria. Pode? Pois é. O pessoal me persegue na escola, lá nem crente eu sou, rapaz. Rapaz, o pessoal fica me desmuretando na escola lá e nem crente eu sou, deixa comigo. Né? Na segunda-feira, grupo escolar Professor Ferreira, cheguei lá, peito estufado, cabeça em pé, vinha aquele cara que sempre pegava no meu pé e começou, eu falei, rapaz, você me respeita. Você me respeita porque crente é meu pai e minha mãe, eu não sou crente. Não é crente não, acabou a graça, né? Acabou a graça, me deixaram em paz. Mas meu irmão, meus irmãos, pensa numa consciência pesada. Tive um momento ali, 5 minutos de alegria e o resto de desespero. Eu comecei a pensar, rapaz, e se eu morrer, eu vou pro inferno. E naquele tempo, a gente tinha uma ideia de que para aceitar Jesus precisava ser no culto, quando o pastor fazia o convite. Beleza. E o seminarista vinha a cada 15 dias. Então foram esperar 2 semanas para o seminarista vir.
E eu dispus, vou resolver isso, que eu não quero morrer e ir pro inferno, não. Eu quero ser crente. Quero ser crente. Aí, resumindo a história, naquele domingo, eu dormi. Acabou o culto, e eu falei, rapaz, eu dormi. Isso se arrastou por alguns meses, essa inquietação no meu coração e desejo de aceitar Jesus. Até que num culto de estudo bíblico, que era na quarta-feira, tinha um irmão simples, chamado Iel. Ele estava responsável pela trazer a palavra naquela noite de quarta-feira. Né? E eu cheguei para o Iel e falei, Iel, é o seguinte, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele falou, não, então você espera para domingo, na hora que o seminarista vier, ou o vigilino, que era o outro que é responsável que vinha, fizesse o convite, você vai à frente. Eu falei, negativo, eu quero é hoje. Não vou deixar passar de hoje. Não tem acordo. E aí naquela quarta-feira, né, eu lembro direitinho das palavras dele, depois que terminou o estudo, ele falou assim, irmão, tem algo muito diferente hoje acontecendo para um culto de quarta-feira, mas temos um irmãozinho aqui que ávido para entregar o coração para Jesus. Eu quero chamar ele à frente e eu falo para os irmãos, foi um momento de alívio, de alegria muito grande no meu coração. Isso você tinha então uns 8 para 9 anos? Não, 8 anos. 8 anos. 8 anos, tinha recém feito 8 anos. E aí eu tive consciência de que eu aceitei Jesus ali, que eu tive um compromisso e dali para frente eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus. É interessante para quem está nos assistindo, Heber, e quem tem filhos pequenos, achar que só quando vai atingir a maioridade, né, ou que vai se converter. Não. O nosso filho, o André Felipe, tem uma experiência parecida com a sua. Eu estava pregando num domingo sobre o novo nascimento, né, lá em João, capítulo 3, com Nicodemos, e aí eu falando sobre o nascimento. E o André, com 5 aninhos de idade, tinha 5 anos, um pouquinho mais novo que você, quando você tomou a sua decisão. Ele então ficou ali perguntando para a mamãe, mamãe, o que é nascer de novo? O que o papai está dizendo falando nascer de novo? Aí a mamãe falou assim, segura um pouquinho, escuta o que o papai está falando, quando chegar em casa a mamãe vai explicar para você. E aí, quando terminou o culto e tal, voltou para casa, a mãe sempre antes deles dormir, ela ia para o quarto, conversava com eles, contava uma história e orava. E aí ela foi para explicar para ele o que era nascer de novo. Ele disse, mamãe, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo. E naquela noite, com 5 aninhos, ele entregou a vida para Jesus e tomou uma decisão. E hoje é crente, servindo o Senhor, depois com 11 anos, 13 anos, 12 anos, ele fez profissão de fé e hoje é pastor. Olha que bem. Então, assim, a gente entender que a conversão é muito maravilhoso que você está colocando, né? Com 8 anos você teve uma convicção e um desejo de entregar sua vida para Jesus, né? Eu tive uma convicção e um reconhecimento da necessidade. Da necessidade. Então, assim, eu sempre falo, aquilo, tá certo que Provérbios 22:6 não é promessa, mas é uma advertência, é uma advertência, é um ensino, é uma palavra de sabedoria. Mas você tem que ensinar, você tem que falar, e você tem que explicar, e desafiar, por mais pequenininho que ele seja, para que ele entenda. A gente vê dentro da palavra de Deus, João Batista ainda no ventre da mãe, cheio do Espírito Santo. Quando a Maria chegou com Jesus ali, né? Ele sentiu a presença de Jesus. Então, você que é pai, você que tem filhos pequenos aí, olha, evangelize. Você que é cristão, dê o seu testemunho, porque com certeza os seus pais teve uma influência muito grande na sua conversão, não é isso, pastor? A influência dos meus pais, eu entendo que eu tive a influência de várias pessoas. Várias pessoas que, pelo fato de eu ter crescido mais próximo do meu pai, teve falta de algumas coisas, de brincar, de estar com as crianças, teve. Faz falta na minha vida? Faz. Então, assim, se você me convidar para ir na sua igreja e pedir para fazer social, para fazer brincadeira, chamar lá na frente, eu não dou conta. Por exemplo, até quando eu cheguei para pastorear Guiratinga, eu cantava e não batia palma, né? Aí os irmãos falaram assim, o pastor é bem tradicional, nem bater palma ele bate. Eu falei, não é isso não, eu faço uma coisa, eu faço a outra, as duas eu não faço, faltou isso na infância, né? Mas por outro lado, me deu a oportunidade de ver pessoas adultas, né, já crescidas, e caminhar com eles. Então, como a nossa casa era um descortinado de pessoas da igreja, então várias pessoas, principalmente pessoas mais idosas, né?
Então teve alguns presbíteros já bem idosos na época, né, que eu sempre conversava e admirava muito a vida deles. Né? Teve o pai da minha mãe, o meu avô Joaquim, meu avô Joaquim, também conversava muito comigo. Eu perdi ainda bem novo, eu tinha 7 anos, mas eu admirava muito a fé do meu avô. Né, a sinceridade, a postura dele. Então ele também foi um exemplo. E é lógico, meu pai sempre fez o culto doméstico em casa, né? Mas importante isso, né, pastor? O culto doméstico, né? Muito importante. Ensinar a criança, ler a Bíblia, é o que o provérbio que você citou, 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E quando ele for velho, não se desviará dele. Então nós temos que ensinar, né? Isso foi muito importante na sua vida. Foi muito importante. Então assim, Deus me deu uma memória, né? Eu tenho uma memória até privilegiada. Eu lembro de muita coisa, de muita tenridade. Então as histórias que a gente escutava, a gente ficava com muita expectativa de vir as irmãs da igreja maior, que ficava em Palmeiras, né? Que já era uma igreja bem estruturada. Fazendo trabalho com as crianças, e vinha a escola bíblica de férias. Nossa, era aguardado ali com muita expectativa. Naquela época fazia isso do meio do ano, de julho, né? E dezembro, né? Então a gente aguardava com muita ansiedade. Né? E aquilo ali tudo Deus foi utilizando para falar o meu coração. Mas eu entendo que o Silvestre foi a pessoa que faltou nas outras pessoas, que é aquela questão que muita gente falha nisso, que é chegar e colocar a pessoa e falar assim, e aí, que decisão tomar? Aquilo que Josué fez, né? Escolha quem sirvais, né? Então assim, ele me levou a esse questionamento, que no primeiro momento do meu coração ainda não convertido, mas alguém, apesar da idade, crescido no meio da religiosidade, eu achei bom. Mas ao mesmo tempo, quando eu externei isso, eu escutei o que eu estava falando, me assustou muito. O Espírito Santo falou, rapazinho, que história é essa? Olha só. Você é o eleito, rapaz. Olha a escolha errada que tu tá falando, rapaz, você apruma. Então é muito interessante isso. Pastor, e daí então você desenvolveu na família, ajudando seu pai, estudou, e aí como é que se deu a vocação, o chamado para o ministério? Como é que foi? Quando foi que isso ocorreu? A chamada ministerial, na minha vida, ela passou por um caminho, aos olhos humanos, bem longo, né? Tortuoso, né? Mas pelo fato de eu estar sempre trabalhando com meu pai, e sempre dele mudando, e as dificuldades de vida, meu pai precisava muito do meu trabalho, né? Precisava muito de eu caminhar com ele. Então eu entendo isso. Mas o meu chamado, né, para o ministério me deu ainda bem novo ainda. Então nós já havíamos mudado de Paraúna. Lembra que eu falei que meu pai gostava de mudar? Era pouco, temporada era pouco na cidade. Aí nós nos deslocamos da cidade de Paraúna, em Goiás, e fomos para São Luís Montes Belos. Então lá em São Luís, nossa igreja era uma igreja, né, e naquele tempo a gente tem até saudade de muitas coisas, né? Era muito bom os congressos, né? Os congressos, e a própria escola dominical funcionava assim dentro do templo, né? Separava em grupos, né? Essa aqui é a ala dos jovens, a classe dos jovens, era tudo dentro do próprio tempo, porque não tinha área, né? O mesmo espaço. Aí atrás, eu lembro direitinho, ficava à frente dos jovens. Lá ao fundo ficava os heróis da fé, que eram os homens, e essa ala todinha era a classe Dorcas, das mulheres. As mulheres, né? E aí, com 11 anos, o pastor precisava de um secretário, né, para fazer a questão da chamada. Então eles falaram, não, o Adilson tem capacidade para ir. Então eu contava, né, eu recebia as cadernetas de chamada, né, das classes, né, e as ofertas, que no tempo recolhia oferta, era costume recolher oferta. Então eu fazia, depois fazia o relatório e lia lá à frente. Beleza, então caminhando na igreja e tal. Mas uma das razões é porque que eu fui logo dessa idade escolhido para ser secretário, é porque eu não queria ficar na classe das crianças. Eu já conhecia as histórias, já sabia de tudo. E até como você colocou, você teve muita influência adulta, né? Você não vivenciou a fase de criança, né? Então aí o que aconteceu? Olha só, não me interpreta, era uma criança adulta. Não me interpreta mal não, mas eu fui chamado muito cedo no conselho.
Pois é. Menino, o que é isso? E aí eu não queria ficar na classe. Eu amo demais a minha professora. Até há 2 anos atrás a gente esteve lá em Goiás, eu visitei a minha professora, o diácono que cuidava de mim, o irmão Antônio Calado, né, que tinha paciência comigo. E eu não queria ficar na classe, né? E aí o reverendo Antônio, que era o nosso pastor, me chamou no canto e falou: rapaz, o que eu faço com você? Né? Você me dá trabalho demais, você não fica lá onde você tem que ficar. Né? Aí eu vinha para dentro do templo e eles não me deixavam assim, tal. Aí eu falei assim: eu não quero ficar lá, eu conheço as histórias da tia Itamar, tudo, eu quero ficar aqui. Mas você não pode. Aí o Antônio Calado, que era um diácono, sábio, calado, mas muito sábio, falou assim: faz a reunião do conselho, leva ele no conselho, deixa ele falar diante do conselho. E eu fui. Acabou o culto da noite, e o pastor falou: eu não sei o que eu faço com esse menino. Ele não quer. O que você quer, meu filho? Aí eu falei: olha, eu não quero ficar lá, eu quero ficar aqui dentro. Aí com 11 anos eu fui também, além de ser colocado para ser secretário, e não tinha classe de adolescente nem de junior, eu passei a ser integrante da mocidade, com 11 anos. Olha aí. Aí para mim foi... É precoce mesmo. Foi a apoteose, eu fui tá. Então, diante disso, eu passei a frequentar os congressos dos jovens. Uhum. Né? E aí, com 12 anos, né, nós tivemos um congresso, eu estava com 12 anos, nós tivemos um congresso na cidade de Iporá, né, e era um congresso de vocações, chamado vocacional. Uhum. Se os irmãos pesquisar a história, vai ver que nessa época dos anos 70 para os anos 80, havia uma carência muito grande de pastores. Né? Então as igrejas, de modo geral, todas as denominações estavam fazendo campanha, né, para chamar, conscientizar os jovens do seu chamado. E lá eu me lembro do reverendo Raimundo, né, que estava conduzindo, ele chamou quem se sentisse ali, quisesse consagrar a sua vida para o ministério, viesse à frente. E eu fui. Né? E eu me lembro que eles fizeram, lá foram vários jovens que também foram à frente, já 18, 19 anos, tal, e eu lá, um menino lá no meio. E eu me lembro que nenhum deles orou comigo, né? Falou: não, você fica aqui, eles puseram a mão. É igual o profeta quando foi ungir Davi, né? Até um menino aí. Puseram a mão lá e tá bom, mas eu guardei no coração aquilo lá. Falei: Senhor Deus, tu sabe que eu tenho que trabalhar, né? O Senhor sabe que eu estou nas mãos do Senhor. Tá bom, continuei trabalhando. Eu sempre acompanhei os pastores da nossa igreja, tinha congregações nas cidades ao redor de São Luís, Sancrelândia, Córrego do Ouro, Aurilândia, né? E a gente estava sempre junto com o pastor, né? Tinha um pastor exclusivo para essas congregações. Uhum. Então eu ia, meu trabalho era chegar junto com ele, a gente chegava mais cedo, né? Tinha a igreja, sempre tinha uma casa de irmão que era a base, e eu pegava um pacote de folheto, e eu ia de casa em casa, cidadinha pequena, fazendo convite para o culto, né? Então fui desenvolvendo esse gosto, né? Aí fazia culto nas praças, né? Eu sempre do coração. Tinha também em Anápolis uma missão suíça chamada Liga de Testamento de Bolso. Eles distribuíam não o Novo Testamento, mas o Evangelho de João. Tá. E a estratégia dessa missão era ir nessas cidadezinhas do interior com a Kombi, né? E nessa Kombi tinha um projetor de cinema, então eles convidavam a cidade para passar um filme de Jesus, sobre a vida de Jesus. Uhum. Então, e como era tudo estrada de chão, e eu cresci dentro da oficina, então desde pequeno eu sabia consertar carro. Eles falavam: ixi, aquela estrada de poeira, tem que chamar o Adilson, porque a platinado da Kombi sujava, então... naquela época, né, fazia a limpeza. Fazia a limpeza. Então eu ia com eles, e a Kombi dava o pipoco, a gente parava, botava ela para funcionar, e chegava lá, ajudava os missionários, né? Uhum. E tudo aquilo Deus foi trabalhando no meu coração, né? E o tempo foi passando, com 17 anos... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Aí com 15 anos, eu comecei a trabalhar com os adolescentes, né? Já tínhamos um grupo de adolescentes da igreja, eu auxiliava o Jean, que era o líder dos adolescentes, eu estava junto com ele, caminhando, no sábado com o Jean, no domingo com o pastor Euclene, que era o responsável por as congregações, né? O coroinha dele. Era o coroinha. Né?
Tá, e aí com 17 anos, meu pai, que essa questão de mudar, ele resolveu fazer uma mudança mais longa, mais distante, nós viemos parar no Mato Grosso. Aí vieram pro Mato Grosso. Chegamos na cidade de Alto Garças. Primeira coisa, caçar uma igreja. E a nossa igreja ali era uma congregação bem pequenininha, sob a responsabilidade da igreja de Alto Araguaia, e era o reverendo Halley, natural aqui de Guiratinga, né? Halley é um que pastoreia hoje no Pernambuco. Pernambuco, conheço o Halley. É o Halley, filho da reverendo Halley. Filho da tia Gemira e do tio Eudes. É seu parente ele? Não, é que é lá em Guiratinga, todos mais velhos, chama de tio, né? Então... ele é daí de Guiratinga? Opa! Família Pereira. Ele é Halley maravilha. Pereira. Eu conheço o Halley. É o do meio, né? Tio Dan, o Halley e a Ana Vauri, que é a caçula, né? Isso. Aí, pastor Halley então foi lá e nós começamos a fazer o trabalho. Só que deu um problema lá, não vou entrar nos detalhes aqui, não tem necessidade. Enfim, com 3 meses nós estávamos lá, o pastor Halley falou assim, eu preciso, por causa desse problema, fechar a congregação, né? Aí a congregação fechou. Rapaz, isso ficamos praticamente 2 anos sem igreja. Para alguém que nunca tinha passado uma virada de ano fora da igreja, para alguém que todo domingo estava na igreja, pensa num jovem, de um adolescente passando para a fase de jovem, que solidão, muito grande. A vontade era tanto de igreja, quando eu tinha que ir a Goiânia buscar alguma peça, fazer algum serviço, eu me lembro assim que o amor pela igreja, vontade de estar na igreja, eu ficava olhando na janela do ônibus as igrejas, as fachadas das igrejas, e falando, oh Deus, que vontade de cultuar o Senhor, né? E aí, em dezembro de 85, mudou para lá um evangelista e reabriu o trabalho. Ligado à Igreja Presbiteriana de Alto Araguaia. Só que na época, lá ainda é presbitério de Mineiros, né? Presbitério do Alto do Araguaia, Pará, né? Que pega ali Jataí e vai até Alto Araguaia e desce até Taquari. Né? Aquela região ali. O que acontece? Aí voltou o trabalho, né? A gente começou a abrir o trabalho, começou a ajudar, né? Dali a pouco, com 22 anos, eu casei, né? Continuei trabalhando. A esposa é daí de Alto Garça, então? Minha esposa é gaúcha. Eu a conheci em Alto Garça. Né? Conheceu aí? Eu conheci minha gauchinha lá em Alto Garça. Deus trouxe ela os pais de longe. Migraram para cá, vieram plantar. Isso, aí conheci minha esposa lá. Isso. No tempo de namoro, eu confesso que eu tomei chimarrão. Para agradar o sogro. Depois que chimarrão é bom, rapaz. É bom. Ixi, maravilha. Eu aprendi a tomar chimarrão no seminário católico. Eu gosto de chimarrão. Aí depois que eu casei... É melhor do que tererê. Não é nenhum dos dois. Depois que eu casei, eu falei pro sogro, sinceramente, já casei, consegui o que eu queria, não tô me estranho mais não. Com toda sinceridade. Mas não gostei. Mas aqui pra nossa região, o chimarrão não dá também, é muito quente, né? Não, eu não gosto de ter margoso, não. E aí, beleza. Tá, passado o tempo, né, eu sempre no meu coração esse desejo, né, e quando eu ficava sabendo que tinha alguma igreja em algum lugar, eu ficava sabendo, ó, Ponte Branca, o trabalho está fechado, tem tanto tempo, Ribeirãozinho estava fechado, que pertencia ao nosso presbitério, né, e eu sempre doía no meu coração e falava, ô Senhor, se um dia o Senhor me chamar, eu vou, né, mas não via nenhuma perspectiva de eu estar indo para o seminário, me preparar, né. Até que mudou. Nisso você trabalhava com seu pai? Sim, aí eu trabalhei com meu pai até os meus 21 anos, né? Estudava à noite, trabalhava durante o dia? Eu estudei, né? Tirei até o ensino médio? Até o ensino médio, né? E aí quando eu casei, eu comprei a oficina do meu pai, ele montamos uma casa de peça para ele e eu fui trabalhar, né? Cuidar da minha vida, construir minha casa, nasceu meu primeiro filho. Quando nasceu meu primeiro filho, aquele desejo de ir para a obra estava pulsando demais no coração. Estava latente. Estava muito latente,
E aí eu falo assim, se Deus tem um propósito, Deus vai cumprir esse propósito, né? Na época eu já estava com 27 anos, né? E quando então veio o pastor Aurindo, que era um pastor, foi vários anos lá em Jataí, e aí quando ele foi para Jubilás, ele foi para Alto Garças, ficou um tempo lá, só que ele ficou lá 2 anos, mas a maioria do tempo, por causa da esposa, por causa do sogro muito idoso, eu que ficava cuidando da igreja, né? Cuidava, ele ficava, fazia os cultos, meio de semana, reunião de oração. Em Alto Garças. Em Alto Garças. Porque para deslocar, né? com essas circunstâncias não dava. Né? Então assim, fui sempre trabalhando na igreja. Só vinha parte da sua senhora. Você era evangelista. O presbitério me reconheceu como evangelista lá. Me deu 9 anos reconhecer meu trabalho em Alto Garças como evangelista parcial. Era evangelista. Tá, aí com 27 veio uma proposta para o seminário, né? E aí algumas pessoas se levantaram e falaram, não, ele já está muito velho, não dá certo, não, manda outro. Tá casado. Tá casado. Quem é casado? Deve até ler esse versículo. Fica mais caro. O casado cuida das coisas de casado, o solteiro cuida das coisas de Deus. Tá bom, senhor, tá bom, né? Mas aí até que chegou, a coisa foi apertando. O pastor Aurindo ministrou para mim o curso do CEIBEL. Eu fiz também outro curso à distância do Instituto Bíblico Brasileiro, um material muito bom, né? E tocando minha vida. Até que chegou um momento, né? Um momento que eu peguei e falei, não, eu vou. Não dou conta, eu vou para o seminário. Aí você não tinha paz, você fazia seu trabalho, tinha sua empresa, tinha tudo, mas nada, isso não dava prazer para você, né? Não dava, incomodando. Eu fui, tive uma reunião na igreja de Jataí, de uma das igrejas de Jataí, e goiano tem um coração assim, bem, não vou dizer pirracento não, mas a bichinha é meio obstinado, né? E lá, por ocasião, diga de passagem, eu gostava demais da minha profissão, amo a minha profissão, tenho muita satisfação em ser mecânico, profissionalmente eu sou formado, eu tenho vários cursos em mecânica, pintura, né, de carro, funilaria. Então dentro dessa área eu me viro muito bem, né? Eu tinha uma freguesia muito bom, estava muito bem financeiramente, tranquilo, não era isso, mas teve um presbítero, não encontrava realização nisso, né? E aí teve um presbítero lá que chegou e falou, não, você está caçando uma vida mais fácil, né? E eu falei, não estou não. E de fato, meus irmãos, abro um parênteses assim, a vida pastoral, quando eu comecei, muitas vezes eu senti muita falta da minha oficina, e falava com o Senhor Jesus, a oficina era melhor. Ah, Jesus, se não é o Senhor comigo, eu vou embora. Mexer com os parafusos, com a chapa é melhor do que mexer com gente. Aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor Deus, vou fazer um acordo com o Senhor. Se o Senhor me trocar o lugar que eu trabalho, e o Senhor me der 4 vezes o que ganha um pastor, eu sei de fato que o Senhor tem um chamado na minha vida. Se não, não vou. E Deus fez uma reviravolta na minha vida, que dentro de 1 ano e meio eu estava com um terreno num lugar muito bom, com a minha oficina. Eu estava tirando até mais de 4 vezes que um pastor do presbitério ganhava, né? E aí foi algo que Deus trabalhou muito na minha vida. Eu custei a entender esse trabalhar de Deus na minha vida, mas eu até digo, eu não fui atrasado. O caminho foi longo porque eu precisava passar por esse caminho, né? Então, eu fiquei 3 anos, né, que eu desisti do seminário, eu fiquei 3 anos cuidando da minha empresa, a empresa cresceu muito, contratos com DNR, Polícia Rodoviária Federal, várias fazendas. Então, assim, a empresa cresceu, né? A Cleide passou no concurso público e aquele desejo, aquela vontade serenou, e eu nunca mais lembrei daquilo que eu propus para o Senhor, né? Da proposta. Até que um dia, uma madrugadinha, eu acordava muito cedo, fazia meu devocional, antes das 5 da manhã, eu fui para o local do trabalho, preparar para começar o dia, quando os funcionários iriam chegar. E eu não sou de chorar não, sabe?
mas Deus me pegou de choro. E eu chorava e não conseguia parar de chorar. Eu já tinha um lugar que eu tinha muitas peças já para revenda. Eu fui para esse lugar que eu locava, entrei para dentro e chorava e não conseguia parar de chorar. Falei, por que eu estou chorando? Aí eu olhei a prateleira do lado, todos os meus livros de evangelística, dos cursos que eu tinha feito, e aí eu lembrei daquilo que eu pedi para o Senhor. A Bíblia. Eu falei, Senhor. É isso. Tá certo. Perdão. Passaram-se 3 anos eu aqui. Aí eu fui para casa, esperei a Cleide acordar, né? Ela estava se arrumando para ir para o serviço dela. Eu falei para ela, amor, final do ano nós vamos para a obra. Aí ela falou, e ela é muito entusiasmada. Minha esposa tem ministério, eu respeito muito isso, agradeço a Deus por isso. Ela falou, amor, você já me fez sofrer demais com isso, eu querendo ir, você desistiu. Não me vem com essa história de novo, que eu não vou. Não vem. Aí eu, só fala se você for bem, camarada. Aí eu falei para ela, não, tudo bem, você tem, eu creio que nós somos uma só carne pela palavra de Deus e temos o mesmo Espírito que habita em nós e nos comanda. Então, você tem 1 semana para você orar. Se nessa semana você não tiver a convicção que está no meu coração, é porque Deus não falou comigo, é coisa da minha cabeça e eu nunca mais toco nesse assunto. Com 3 dias ela voltou e falou assim, pode dar sequência, porque Deus falou ao meu coração. É isso mesmo que Ele quer com você, com nós. Resumo da obra, desse dia de choro, até com a mudança descendo no campo, passaram-se 45 dias. Dentro desses 45 dias eu fui numa reunião especial do presbitério que teve em Altaraguá, em razão dos 29 anos de organização da igreja em Altaraguá. Falei com o pessoal da CE que estava lá, e eles falaram até que, enfim, né? Aí o pastor Paulo Sérgio, ele era o secretário executivo, eles falaram, você tem que ir a Guiratinga. Guiratinga pertencia ao presbitério lá. Você tem que ir a Guiratinga, vai lá até lá para ele fazer sua documentação. E eu fui lá, fizemos a documentação, gastamos um tempo fazendo essa documentação, e no que terminou essa documentação, ele falou assim, tem uma proposta para você. Para te evitar você fugir, vai assumir agora em julho, o nosso evangelista Turíbio está saindo de tesouro, nós não temos ninguém, assume tesouro para nós. Eu falei, pastor, julho eu não dou conta. Eu estou com muito serviço para entregar, eu preciso resumir isso, não consigo. Mas a agosto eu vou. Né? E no dia 8 de agosto, eu disse minha mudança. Aí você desligou da empresa mesmo e foi para o ministério? Fechei, deixei para trás tudo. Né? Aí vem as propostas, né? Várias propostas, aparentemente vantajosas financeiras, pessoas falam, não vai, toma isso, toma aquilo. Eu falei, não, agora chega, não quero mais. E aí fui, trabalhei 4 anos como evangelista, né? Aí chegou o momento... Lá em Tesouro. Lá em Tesouro. Meu tesouro, Tesourinho. Cidade linda, muito acolhedora, fui muito feliz em Tesouro. Amo Tesouro. Conheço tudo quanto é tesourense, viu? Não esqueci de vocês, não. Onde eu vejo um tesourense dentro do jornal, eu falo que ele é de Tesouro, que ele era menino, cresceu. Eu amo demais Tesouro. E aí de lá, de fato, eu fui para o seminário em 2002. Aí já tinha os 2 filhos? Tinha os 2 filhos. Né, Como é que foi essa experiência de ir para o seminário já com família? Foi assim, também eu entendo que eu deixei de construir algumas pontes, vamos dizer, alguns vínculos com os colegas seminaristas que moravam lá na República, né? Devido à família, né? Devido à família. E também, teve outros também, até do nosso PROM aqui, que foram seminaristas casados lá no nosso seminário, SPBC, lá em Goiânia, mas eles moravam assim, nos apartamentos pertinho, a 1 quadra do seminário. Eu morava a 29 quilômetros do seminário, né? Eu trabalhei os 4 anos, né? Então, o primeiro ano eu morei na cidade de Hidrolândia, né? No primeiro semestre eu ajudei a plantar a igreja de Hidrolândia, juntamente com o responsável lá. No segundo semestre, o reverendo Silas Rebouça. Grande homem, né? Amo demais. Grande Silas. Amo Silas demais.
Potiguar. Esse mesmo. Papo Jerimum, lá de Natal, natalense. Quando eu vi a tia Eva, que é a esposa dele, lá no seminário, ele tinha uma livraria, eu cheguei lá, ela falou assim, ô menino, eu não sou irmã, eu não sou dona, eu sou tia Eva. Falei, sim senhora, o que eu acabei de falar? Não sou dona, não sou senhora, é tia Eva, rapaz. Tá bom, tia Eva. Entendi a mensagem. E aí ele me convidou, tinha um evangelista que estava plantando uma igreja em Pires do Rio, e ele tem o evangelista chamava Ângelo, e ele deu um problema no coração, precisou fazer uma cirurgia bem complicada, né? E eu fiquei então o segundo semestre à frente de Pires do Rio. Lá da congregação. Né? E aí, já janeiro, né, do meu segundo ano, 2003, aí eu assumi uma congregação em Aparecida de Goiânia, lá no Veiga Jardim 2, e lá fiquei até terminar meu seminário. Então, quando você foi para o seminário, a igreja de Guiratinga já tinha vindo, você foi pelo PRON então, a igreja já tinha vindo para o PRON ou não? Não, eu fui pelo PRA. Ah, você foi ainda pelo outro presbitério? Sim, foi pelo outro presbitério. A vinda foi um pouquinho depois. Depois. Quando o Guiratinga veio para o presbitério Rondonópolis, você já tinha terminado o seminário? Já tinha terminado. Tá. Já tinha terminado. Aí, só concluindo essa questão do chamado, história comprida, né? Não, mas é ótimo, bonito. Mas assim, aí nós, pelo fato de eu ter ido com família e já ter uma experiência, já ter passado minhas crises, porque o pastor que vai, o seminarista que vai, tem as crises de chamado, então tudo isso eu já tinha passado no campo. Tudo isso eu já tinha passado, tinha consciência, tinha convicção, o que eu estava fazendo lá, então assim... Você já tinha deixado empresa, deixado tudo para trás, né? Estou nas mãos do Senhor e pronto, acabou. Né? E eu tinha Essa é uma vantagem de quem vai para o seminário mais maduro, né? Do que aquele que vai mais jovem, por exemplo, como meus filhos foram com 20 anos, 18 anos, então às vezes ainda tem a crise, né? É isso, não é? E aí assim, foi um tempo de crescimento, um tempo de abençoado por Deus, de muita luta, muitos desafios, mas também de muitas excelentes e maravilhosas experiências com meu Deus. Aí, como eu tinha um compromisso com Guiratinga, porque foi uma parceria entre Guiratinga e o presbitério. No sustento, né? E eu trabalhei... Porque é bom a gente, para quem está nos assistindo, na IPB, o seminarista ele é enviado pelo presbitério. Mas às vezes nem sempre o presbitério tem condições de arcar com todas as despesas, né, do estudante. Então às vezes faz parceria a igreja, às vezes a igreja só que arca, né? Então no seu caso era o presbitério e a igreja uma parceria. E o meu trabalho, que eu trabalhei como... Eu nunca fui... Então você também teve... Sim. Ajudou. Porque à frente da igreja eu nunca me considerei um seminarista trabalhando na igreja. Eu sempre exerci um papel de evangelista. Então, assim, me consumia muito tempo. Foram, assim, 5 anos direto, sem tirar um final de semana de folga. Foi muito puxado meu seminário, de questão de falta de tempo para descansar. Não tinha tempo, trabalhei o tempo todo. Né? A congregação era grande, né? Cresceu. Eu sempre trabalhei com... reforma, onde Deus me mandou, eu sempre fui meio construtor. Então lá não foi diferente, né? Lá não foi diferente na congregação que eu trabalhei. Então foi muito, muito trabalho. Mas aí, como eu tinha um compromisso, né, de palavra, de honra com Guiratinga, né, apareceu outros convites para a gente ficar, até mesmo lá no seminário, ou em cidades próximas, mas eu falei, não, vou voltar para Guiratinga. Eu fiquei 5 anos como pastor auxiliar em Guiratinga. Depois que você terminou o seminário, você foi ordenado pelo presbitério, que é o presbitério ali no norte de Goiás, né? Não. É centro-sul, é sudoeste de Goiás. É sudoeste de Goiás. Sudoeste de Goiás. Sudoeste de Goiás. E aí você foi trabalhar, o seu primeiro campo como pastor ordenado foi com o pastor Paulo. Sim, pastor Paulo Sérgio. Auxiliando o pastor Paulo. Minha história com Guiratinga, entre Tesouro, que é congregação de Guiratinga, como seminarista de Guiratinga, como pastor auxiliar em Guiratinga, soma 13 anos. 13 anos, que maravilha, né? Eu já sou quase um guiratinguense. Como é que foi a experiência de trabalhar com o pastor Paulo lá em Guiratinga como pastor auxiliar? Ali, meu patrão. É um desafio muito grande, que o pastor Paulo Sérgio, a gente já o conhecia.
Quando o pastor Paulo Sérgio ele veio para assumir Guiratinga, ele é de Jataí, né? E a estrada passa por Alto Garça. Então quem recebeu ele lá fui eu que eu recebi, fui eu que ajudei a colocar as coisas dele no caminhão, ver um caminhão Fordão bege do Eliezer, irmão Eliezer muito querido, né? Primo do Halle, né? Veio de Guiratinga buscar a mudança dele, ajudei a colocar. E depois a nossa casa em Alto Garça servia de ponto de apoio. O pastor Paulo Sérgio, com os pastores do Praá, cuidava de algumas congregações. Então ele dava assistência na igreja de Araguainha. Então ele vinha de estrada de chão ali até Alto Garças. Alto Garças ele ia de estrada de chão, só uns 20 quilômetros de asfalto, depois mais 70 quilômetros até Araguainha de chão. E ele deu assistência ali vários anos. Então a nossa casa era ponto de apoio dele. Né? Então é uma relação bem forte com vocês. Então, depois ela assumiu os atos pastorais de Alto Garça, então a gente já tinha uma convivência, uma caminhada boa. Né? Aprendi muito, não só do tempo que eu passei como pastor auxiliar dele, mas sempre aprendi com o pastor Paulo Sérgio, desde os primórdios, desde o tempo que ele era solteiro. Aí hoje o pastor está em Rondonópolis. Como é que foi essa saída de Guiratinga para Rondonópolis? Qual foi o desafio que você vê em Rondonópolis aí? Compartilha para nós aí, para quem está nos assistindo aí. Você vê que Deus uma coisa que eu aprendi dentro do meu ministério, é que Deus é aquele que chama, é aquele que Deus direciona. Desde o meu chamado lá, 1900 bolinha, eu sempre desejei estar num lugar onde houvesse a necessidade. Né? Enquanto pastor auxiliar em Guiratinga, eu tive convite para pastorear uma igreja em Goiânia. Eu falei assim, mas Goiânia, geralmente quando abre vaga lá, aparece muitos candidatos. Eu falei, não vou. Eu sempre desejei, me preparei para estar em cidadinha, tipo Tesouro, Araguainha, da vida, e onde ninguém geralmente quer ir, né? E aí surgiu, né, teve algumas dificuldades, era então congregação, né, de Vila Salmen, uma congregação presbiterial. Então o presbitério me chamou, falou, estamos com algumas dificuldades, queremos que você dê apoio a essa congregação até chegar ao final do ano para a gente resolver umas questões internas aqui. Tá bom. E eu vim, né? Dentro daquela ocasião, a Guiratinga já pertencia ao PROM, nós já tínhamos migrado, né? A migração deu ali final de 2008, foi efetivada em 2009, a Guiratinga veio para o PROM, né? Mais lógico, geograficamente e tudo mais. Porque é o mesmo estado, né, também, né? E sem falar que os nossos de Guiratinga dificilmente mudam para Goiás, mineiros, eles vêm para cá, né? E aí? Tanto é que a cidade de Salmo recebe muita gente de Guiratinga. Tem. E aí, eu vim para dar assistência até Deus, né? Nunca pensei em vir para Rondonópolis. Sempre falei isso, não é aqui meu lugar é alguma cidadezinha perdida por aí, né? Que eu vou, né? Com muita alegria. Mas, tanto que eu recebi o convite, eu não tinha certeza, eu falei, não, para me vir para cá, duas vezes, na terceira vez, eu falei, não, acho que Deus quer. Porque eu entendi que, naquele momento, havia necessidade. A congregação precisava, né? E como a congregação era formada no seu grosso modo dos membros, ali que veio maioria de gente de Guiratinga, que era gente que eu já conhecia, e de Alto Garças. Tinha muito Alto Garcense ali. Eu falei, então é meu povo, né? É meu povo que eu já sou acostumado a trabalhar. E aí eu vim. Né? Então, no dia 28 de dezembro de 2010... Você assumiu a congregação? Eu assumi de fato. Era a congregação presbiterial. Congregação presbiterial. Isso durou até agosto de 2014, quando a congregação passou a ser como igreja. Isso, ela se organizou. Isso, eu estou lá desde então. Isso, e o trabalho lá? Qual o ponto forte no seu ministério lá na igreja? Compartilha um pouco conosco aí, como é que é o trabalho lá. Tem um trabalho social muito interessante, né? Ele vai falar um pouquinho para nós agora do trabalho social que a igreja desenvolve lá, né? Na cidade de Salmo. Aliás, são dois trabalhos interessantes. Compartilha conosco aí, pastor.
A nossa igreja é uma igreja nos moldes tradicionais, nós temos sociedades internas, né? Investimos nas sociedades internas e tem funcionado. Dentro das sociedades internas, nós temos a SAF, que abraçou um convite que nós tivemos. Para quem está nos assistindo que não é presbiteriano, a SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina. É o departamento de mulheres da igreja, né? É muito atuante, bênção. A nossa igreja também. Então, nós temos o doutor José Espila Neto, aqui na cidade, um oncologista. E na época ele estava à frente do Rotary Clube Cerrado de Rondonópolis, e ele estava à frente de criar projetos sociais. E ele idealizou porque como oncologista, ele sempre dava notícia para mulheres que ia fazer tratamento. Ele falava o seguinte, que a maior dificuldade era falar para a mulher, não era da doença, do tratamento, mas é que ela iria perder o cabelo, porque ele via que literalmente ela desmontava na frente dele. É doloroso para a mulher, né? A gente já não sabe que vai ser careca, né? Não tem problema. O homem já tem alguns que tem dificuldade, imagina para a mulher. Eu sou um careca muito tranquilo. E aí, ele então procurando alguém, né, nos procurou, e eu falei, não, vamos abraçar. E a SAF abraçou, então nós já temos, né, já vai para quase 9 anos esse trabalho, que é Um Fio de Amor. Fio de Amor, o nome do projeto. É Um Fio de Amor. Então, o Fio de Amor, o que é o nosso trabalho? Nós recolhemos cabelos, doações de cabelos, né? E transformamos esse cabelo em perucas. Nós temos uma parceria com a ONG lá em Curitiba, né? Então nós mandamos o cabelo para lá. Temos também um salão também aqui que também confecciona algumas perucas especiais para nós, né? Mas o grosso, vai ser o volume maior vem de lá. Com esse projeto, né? Essa parceria com o projeto de Curitiba. De Curitiba, né? Que chama Atitude da Cabeça, essa ONG. Então, assim, graças a Deus, nós sempre recebemos uma quantidade bem maior de cabelos que nós necessitamos. Então, nós mandamos para lá. Eu estive em Curitiba, é uma instituição muito séria, são evangélicos também, pessoas crentes, servos do Senhor, que organizou essa instituição para produzir perucas, para abençoar mulheres, principalmente, que é uma realidade no Brasil, de mulheres escalpeladas, não só por causa do tratamento oncológico, mas também as mulheres que perdem o cabelo em acidente de barcos, nas nossas regiões ribeirinhas, queimaduras, né, e alopecia também, né? Então, nós já atendemos bem mais de 700 mulheres nesses anos, né? Dentro desse projeto, aí nós fizemos parceria também com o SESC através da Mesa Brasil. Então, toda quinta-feira, a SAF também, ela nos auxilia com distribuição de cestas básicas e cestas de verdura. Toda quinta-feira, então nós fizemos uma triagem, temos um grupo de pessoas que recebe, cadastramos, né? Então a igreja também trabalha nessa área de distribuição de ajuda de alimentos. Isso. Vocês têm um trabalho também com caminhoneiros? Como é que é esse trabalho com você? Esse trabalho do caminhoneiro é da UPH, né? E para ser bem transparente, esse trabalho ele está meio que em pausa, né? Eu estou precisando de alguém para estar à frente, né? Os trabalhos que aí já vem a UPH, que é a União Presbiteriana de Homens, né? Então, assim, já estão bem sobrecarregados, então está tendo dificuldade, mas é um trabalho, né, muito abençoado, que nós tocamos por 6 anos, né, queremos tomar de volta, retomar isso de volta. É um trabalho assim, a gente vai em um posto de combustível, né, e abordamos caminhoneiros que estão ali parados, fazendo refeição, nos apresentamos quem nós somos, oferecemos uma Bíblia, né, e isso continua ainda. Temos 3 grupos de WhatsApp, que tem o irmão Hélito, que é um diácono da nossa igreja. Então, em todos esses anos, todos os dias ele envia mensagem para esses caminhoneiros, né? Então, nessa forma nós continuamos mandando mensagem para eles, mantendo contato. De vez em quando, desse projeto, vocês fazem uma ação social também com medição de dispersão, essas coisas também? Parece que vocês também... Sim, também está assim, com o advento da pandemia, 2020, 2021, então nós fizemos
alguns anos, algo bem grande, dispendioso para a igreja, mas que também abençoou muitas vidas, porque pelas parcerias que nós fizemos, então nós também fazemos exames de PSA e através de uma parceria que nós temos com a POR, né, com a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis, essa parceria permanece até hoje, então eles nos forneciam o exame de PSA. Uma quantidade de exame para vocês. E o próprio doutor Neto sempre falou, olha, a média é 10% da totalidade dos exames colhidos vai dar algum tipo de anomalia. E é 10% até 13%. Pensou, né, rapaz? Então, se nós conseguimos, e através da APOR, nós conseguimos não só os exames, mas também o tratamento. Então, nós conseguimos abençoar pessoas em vários estados que eles vinham aqui fazer o tratamento. Né? Queridos, que você que está nos assistindo, é muito importante você saber, às vezes a igreja evangélica, né, nós presbiterianos, a gente não fala muito, né? Até dentro daquela questão bíblica, né? Que a gente não, é para a glória do Senhor, não é para a glória do... Mas a igreja presbiteriana no Brasil, ela tem inúmeros trabalhos sociais, né? Sim. Tem inúmeros trabalhos sociais, como esse que nós estamos vendo aqui, o Fio de Ouro, trabalho com os caminhoneiros, né? Nós temos hospitais, nós temos creches, nós temos inúmeros trabalhos sociais. Então a igreja, ela não só leva o pão espiritual, mas ela também procura dentro da sua missão de cuidar das pessoas, né? Então, a igreja precisa ser relevante, né? Então, nós louvamos a Deus porque a igreja presbiteriana de Cidade Salme, não é isso, reverendo? Isso. Onde o pastor serve hoje ali, né? É um bairro aqui da cidade de Rondonópolis. Ele tem um trabalho relevante social ali, né? Com a cidade de Rondonópolis. Já, por isso ele já é cidadão rondonopolitano, né? Assim, dentro desse trabalho tem mais um outro trabalho que nós temos também, que é o trabalho da oficina, né? Nós temos uma oficina, nós chegamos até a funcionar dentro da própria Santa Casa. Mudou a direção lá, eles acharam melhor nós pararmos. Mas esse trabalho continua. O que nós produzimos nessa oficina? Então essa oficina é formada por algumas irmãs da nossa SAF e também por pacientes e ex-pacientes oncológicos que nós conhecemos e até mesmo dando uma ocupação para elas nos auxiliam lá no trabalho. Então nós produzimos a almofada do coração, que a gente doa para a POR, para a Santa Casa, que é uma almofada, quando a mulher tira a mama, ela também tira toda essa questão de baixo das axilas, então ela vai dirigir, para ela dormir, para ela cozinhar, então encaixa ali. É apropriado, né? Produzimos lenço, né, também para doação, né, e algumas bijuterias, né, para serem vendidas através das feiras da POR. Então tudo que nós produzimos é para doação. Na pandemia também produzimos uma quantidade muito grande de máscaras, né, doando não só para Santa Casa, mas para os PSF da cidade, para as creches. Então assim, a oficina funciona toda terça-feira. Maravilha, muito bom. É tão maravilhoso a gente ver a importância da igreja, né? E a relevância da igreja. Então, você que é membro de uma igreja evangélica, procure seu pastor, procure sua igreja. Se a igreja não tem ainda, seja você, né, um incentivador para despertar a igreja para essa necessidade. Há muitas pessoas que precisam, né? E a igreja, ela tem essa função, ela tem esse papel, né? Sim. Eu gosto muito da passagem lá dos peixes, né? Da multiplicação dos peixes, quando os discípulos falaram para Jesus, manda esse povo embora, né? Não, ele dá voz a ele mesmo de comer para eles, né? Você vai como, Senhor? Mas Deus dá graça, né, pastor? Olha, sempre Deus tem dado recursos para a igreja, condição para fazer o trabalho, né? E tudo isso que nós realizamos dentro dessas questões é através de parcerias e do próprio caixa da igreja, né? Toda essa ação. Então, assim, e esse trabalho do Fio de Amor, nós conseguimos abrir... Lembrando, que dízimo e oferta da igreja não é só para pagar pastor, não. Né? É para trabalho social, trabalho de evangelização, né? Quando você contribui na sua igreja, você está abençoando os projetos que a igreja tem. Sim, aí nós abrimos um Fio de Amor também em Guiratinga. Então a SAF de Guiratinga também nos fornece cabelo, né, nos auxilia com a distribuição de perucas. Temos uma irmã que
na cidade vizinha de Jaciara, também, né? Que também faz. Oh, que maravilha. E esse projeto... Está estendendo aqui o esse projeto, Um Fio de Amor, ele é em parceria com o Rotary Club e ele é registrado, né? E ele pode ser aberto, como o Rotary é internacional, em qualquer lugar do mundo. E lá vai aparecer Rotary Club Cerrado, Igreja Presbiteriana da Cidade de Salmo. Então faz parte do nosso trabalho para a honra e glória do Senhor. O Rotary tem uma relevância, né, no trabalho social, né? Muito grande. São empresários que se envolvem, né? Aqui na nossa igreja nós temos alguns irmãos que fazem parte do Rotary, inclusive um deles, né, é o presidente, né, do lar, né, do lar evangélico, do lar de idosos, né, que é dirigido pelo Rotary, né, pelo Rotary, o lar de idosos. Então é muito bom e a igreja precisa disso. E que maravilha. Pastor, muito bom a gente conhecer um pouco sobre você, sobre sua história, sobre o seu ministério. Nós já estamos aí 1 hora mais ou menos, né? 1 hora de podcast aí, falando, né? Não podemos ir até mais, né? Tem muita história boa, mas é muito importante, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Nós sempre, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, você dá uma palavra aí para quem está nos ouvindo, né? Um texto bíblico, uma palavra que fala ao coração daqueles que estão nos assistindo, uma palavra de sabedoria para esse povo, né? Que está nos ouvindo, além das experiências, né? Da vocação, do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus tem feito, uma palavra do Senhor para o coração daqueles que estão nos assistindo, né? Só uma palavrinha rápida. O irmão tinha me falado qual seria o parte forte do meu ministério. Isso, né? Pronto. Então, só para dizer, o ponto que eu vejo que eu invisto, vou dizer assim, bastante tempo, é com aconselhamento. Oh, maravilha. Então, assim, a gente tem um trabalho não só com a igreja, mas também com irmãos de outras igrejas. E pessoas não cristãs também, pessoas não crentes, cristãs, né? Então nós atendemos gratuitamente, seja casamento, seja, né, da necessidade que for, nós trabalhamos muito com isso. Maravilha, muito bom. Uma palavrinha rápida, algo que Deus falou muito comigo ontem, né? Pensando nessa situação de mundo, essa situação desafiadora que nós estamos atravessando, do contexto geopolítico global, não é algo local, é global, me veio à mente Gideão, né? Gideão é alguém que vivia um contexto extremamente de dificuldade, né, de opressão, né, desafiador. E Gideão é alguém que me admira muito, né, me inspira e deve servir de norte para nós, para você que está ouvindo também. Gideão é alguém que Deus aparece a ele, faz o desafio, né? Ele mostra a sua pequenez, a sua incapacidade, mas Deus o desafia. Ele vai então, começa a agir, a primeira coisa que ele faz é destruir o poste ídolo, a imagem de Baal, e aí depois Deus fala, beleza, agora você vai libertar o povo. 32 mil, né? Aí ora 22 mil vai embora, sobra 10 mil, ele fala, é muita gente, 9.700 vai embora, ele fica com 300, ele fala assim, não, e ele desce lá, escuta, volta para o povo e fala assim, nós vamos ganhar essa guerra, né? A gente fica encabulado lá com Esparta, né? Os 300, né? Com 50 mil, ele enfrentou muito mais de 200 mil e saiu vitorioso em Cristo. Mas a grande lição Gideão não tinha dinheiro, Gideão não tinha uma inteligência privilegiada, Gideão não tinha uma influência política nenhuma, mas o que Deus esperou, requisitou e utilizou, e ele entregou para Deus? A completa confiança no Senhor. A dependência, né? A dependência. Então eu entendo que dentro da nossa vida, como pastor, como crente, nesse mundo, a gente tem que se lançar aos braços do Senhor. O maior que seja o desafio, que a gente pode dizer assim, em mim não há força, mas o Deus que chama, a coisa que eu já aprendi, o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que providencia os meios de nós chegarmos lá. Isso. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. O que ele espera de nós é confiança, obediência e entrega, né? Entrega. E tá aí, meu querido. Olha, não deixe de dar o seu like. Não saia sem dar o seu like, sem curtir aí, sem compartilhar, compartilhe com as pessoas, né?
E se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, você pegou o vídeo aí pela metade, né? Não pegou lá aquele início chamando a atenção. Agora é a hora de você se inscrever, dar o seu like, compartilhar, ativar o sininho aí para estar sempre conosco no canal, sendo parceria para que a plataforma possa passar esse vídeo para muitas outras pessoas assistir, que são gotas de sabedoria, né? Deus abençoe sua vida. Pastor, nós temos sempre que vem um visitante aqui, vem um entrevistado, nós entregamos uma lembrancinha, né? Opa. Uma lembrancinha aí, pode tirar aí para mostrar para os nossos, quem está assistindo. Rapaz, né? olha aí só. uma canequinha para você, na hora que você estiver fazendo um aconselhamento lá, você tomar um chá, tomar um suco, né? Obrigado. Canequinha do podcast aí, tá? Deus te abençoe, uma alegria muito grande ter você conosco. Deus abençoe você que está nos assistindo. Que a paz do Senhor seja com você e até o nosso próximo episódio. Compartilhe, né, curta e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.